Fé, tradição, arte, cultura e religiosidade. Este é o programa Tradição Cristã, Obras da Fé, um programa da TV Campos de Minas que aborda e valoriza os costumes religiosos da nossa região. Eu sou Lucas Silveira e falo aqui direto da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar com o nosso querido Padre Ramiro José Gregório. Boa noite, Padre Ramiro. Boa noite. Padre, eu gostaria de conversar com o senhor hoje sobre alguns costumes, tradições da nossa terra de São João del Rei, neste período de Semana Santa e até mesmo da Quaresma, como tivemos recentemente a Paraliturgia do Encontro. E eu gostaria de saber o que é Paraliturgia. Paraliturgia está em conformidade com a liturgia. A liturgia são os atos, as celebrações oficiais da igreja. Por exemplo, a celebração da missa. E a paraliturgia não é oficial, mas é aprovado pela igreja. Por exemplo, a coroação da imagem de Nossa Senhora, o encontro das imagens de Jesus com Maria, conforme acontece durante a Semana Santa. Esse é um exemplo de uma paraliturgia. E aqui em São João del Rei é celebrada a Paraliturgia do Encontro fora da Semana Santa. Por quê? Tem alguma explicação sobre isso? Existem algumas teorias, pelo meu conhecimento, ainda não comprovadas. Alguns dizem que no tempo colonial o imperador veio passar por São João del Rei, mas o encontro, a Semana Santa, seria depois da passagem dele por aqui. Mas para que o imperador visse, antecipavam esse encontro de 15 dias antes do Domingo de Ramos. Uma outra teoria, que eu acho mais provável, pelo menos é mais concreta, é que, na verdade, a programação da Semana Santa, aqui em São João del Rei, na Paróquia do Pilar, ela é muito intensa. Todas as noites tem alguma coisa. Então, durante a Semana Santa, pelo menos por causa dos ofícios de trevas, não tem tempo, não tem um espaço para o encontro. Então, é feito 15 dias antes. E eu gostaria de ver com o senhor por que a utilização e realização de vias sacras e caminhadas penitenciais neste período. As vias sacras, o próprio nome diz, é caminho sagrado. Então, é um tipo de, eu diria, uma meditação ambulante, dinâmica. A via sacra é feita sempre andando. Até mesmo quando é feita aqui na igreja, nós vemos os quadros da via sacra, esses 14 quadros que tem na parede das igrejas, 7 de um lado e 7 do outro, são feitas orações e meditações dos episódios da paixão e morte de Jesus. Por exemplo, a primeira estação, Jesus é condenado à morte. A outra estação, nós temos mais adiante, a Verônica enxuga o rosto de Jesus. Jesus encontra-se com Maria, sua mãe. E assim por diante, são 14 episódios. Então, é uma oração meditada e dinâmica, movimentando-se. E algumas citadas na Bíblia e outras vindo pela tradição. Pela popular. tradição, não quer dizer que seja verdade, mas é possível, mas pelo menos enriquece a devoção. É como o caso de Maria, se ela esteve ao pé da cruz, talvez ela acompanhou a caminhada de Jesus. A caminhada de Jesus, é bem possível que isso aconteça. E falando em Maria, antes da Semana Santa tem o Setenário das Dores. Não é centenário, mas setenário de 7 dias. Isso. Eu queria que o senhor explicasse para nós por que essa tradição mariana, essa oração mariana. É muito interessante essa observação que você fez. Muitas pessoas até dizem a palavra, porque é muito parecida, centenário. Sim, eu escuto muitas com pessoas. Setenário. As pessoas vão lá no centenário de Maria. Maria sofreu, nós meditamos 7 dores de Nossa Senhora. Eu não podia fazer ela sofrer mais, com 100, seria 100. Demais, muito, Mas então, nós temos o Setenário das Dores, Maria sempre presente à vida de Jesus, sobretudo essa vida atribulada, a paixão e morte de Jesus. Então, a igreja colocou, a tradição também aprovou isso de fazer o Setenário das Dores. São 7 episódios da vida de Maria relacionada à paixão de Jesus Cristo. O Setenário é composto de orações, aqui na Paróquia do Pilar, músicas tradicionais de compositores locais e principalmente as pregações. Cada noite nós temos um episódio da vida de Maria relacionada à vida de Jesus. E falando em Maria, tem outro termo que as pessoas confundem por ser parecido, similar. No caso, é a soledade de Maria, que muitas pessoas falam na solenidade. Mas o que seria essa soledade?
pouco diferente. A solenidade é uma celebração, geralmente. E a soledade é o fato dela ficar separada, sozinha de Jesus. E enterrou Jesus, Maria ficou só. Então é a solidão, vem de solidão, soledade, solidão. E nessas procissões, muito comum aqui em São João del Rei, aqui na Catedral do Pilar, essas imagens tanto do Senhor dos Passos, Nossa Senhora das Dores, mais propício para a festa dos Passos, elas saírem cobertas em um depósito. Qual o significado disso? Ocultas, porque 15 dias antes as imagens todas das igrejas são cobertas. E também aquelas que saem em procissão são cobertas. Então, por isso que as da procissão também saem cobertas. E falando em imagem sair coberta, por que algumas ficam cobertas, outras não? As que ficam cobertas é justamente por causa do costume de velar. Aliás, aquele pano que cobre as imagens é tido como nome de velário, tampa. E aquelas que ficam descobertas são aquelas que são utilizadas, são as imagens relacionadas à paixão e morte de Cristo. E justamente isso, se cobre as imagens para que todas as atenções não se distraem com a vida dos santos, que não é Jesus Cristo, mas que as atenções todas se centralizem na paixão e morte de Jesus. Por isso, na maioria das vezes, é a imagem de Santa Maria Madalena, São Evangelista. Justo, são aquelas imagens daqueles santos que estão relacionados com a paixão e morte de Jesus, então elas vão descobertas nesse tempo, dando essa colaboração visual para uma reflexão maior, uma meditação maior. Agora, padre, uma celebração também que ela é bem peculiar aqui da nossa região, muitos lugares se perderam a realização, que é a encomendação de almas. O que seria essa celebração, como ela funciona e quando ela acontece? Elas acontecem, eu não posso dizer, eu não tenho assim certeza se seria uma celebração, mas é um momento tradicional de oração. Um rito. É um rito que é feito todas as três sextas-feiras da Quaresma e geralmente às 11 horas da noite, percorrendo 7 pontos diferentes na cidade. Então é um momento especial de oração pelas almas. A Quaresma é um tempo de conversão, é um tempo de oração e as almas não podem ficar esquecidas. Então eis aí um momento muito especial de oração, que é a encomendação das almas. Interessantíssimo. Padre, estou adorando a nossa conversa, mas nós vamos dar uma pausa para um breve intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com mais um programa Tradição Cristã, Obras da Fé.